gente, como estão? Tudo bem? Sou Nery Souza, tu profe de espanhol, e estamos aqui no nosso projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Educação, tá? No nosso cursinho preparatório, o EMA Paz Enem. Bora lá, gente. Estamos estudando aqui alguns aspectos gramaticales. Que são os aspectos gramaticales? É o que é cobrado recorrentemente dentro da UEMA e também algumas questões do Enem que obtiveram essas questões que envolvem a parte gramatical, tá? Lembrando que as questões do Enem, elas têm 4 habilidades: H5, H6, H7 e H8. A habilidade número 5, que envolve aí o vocabulário, a gente já viu diversas questões envolvendo aqui vocabulários, né? A H6, que envolve as classes gramaticais, tá? O H7, o gênero textual, os estilos linguísticos, né? E o H8, aí as divergências léxicas, né? Vai abordar cada um. Então, dentro da habilidade 6, que envolve as classes gramaticais, tá? A gente vai ver aqui alguns aspectos gramaticais que estão dentro das questões da UEMA e também veremos dentro das questões do Enem, tá bom? Bora lá. Aqui uma questão UEMA, tá? Vamos lá. Ojalá. Observa aqui, a gente sempre vai fazer em questões que envolvem a parte verbal e não verbal. Então a gente tem que ler tudo, certo? Vamos fazer aqui logo a parte não verbal. Ó, observa que tem um garotinho, 2 senhores caminhando, tá certo? Ele vai atrás, os 2 senhores estão falando e ele escutando ali a conversa. Aí depois ele caminha, aí, ó, praticamente da mesma forma que os senhores, tá? Observem isso, ó. Os senhores estão caminhando aqui com as mãos atrás e ele está olhando ali paradinho. Depois ele começa a caminhar da mesma forma que os senhores, certo? Depois ele vai atrás, aí do mesmo jeito, continua ali com as mãos para trás, né? Da mesma forma com os senhores. E depois ele está falando com a Mafalda, tá? Vamos fazer agora a leitura verbal. Ojalá. Ojalá é uma expressão linguística da língua espanhola que significa tomara que. Ojalá llueva, tomara que chova. Ojalá tenga tiempo, tomara que eu tenha tempo, tá? Ojalá apruebe nesta prueba, tomara que eu passe nessa prova, que é o nosso desejo aí por você que vai fazer esse vestibular, ou esses vestibulares, tá bom? Então, ojalá, aí ele diz, isso, ojalá, ou seja, ele diz, tomara que, aí ele diz, isso, tomara que, bora lá. La gente espera que este año, perdón, la gente espera que este año que empieza sea mejor que el anterior. Aí ela diz aí, as pessoas esperam que este ano que começa seja melhor que o anterior. Aí ele continua andando e refletindo com Mafalda. Aí Mafalda diz, apostaria que por su parte, este ano que empieza, espera que lo que sea mejor sea la gente. Mafalda, aí criada pelo Quino, né? Sempre tem críticas com relação à sociedade. Ela diz, eu apostaria que pela sua parte, né? Este ano que começa, espera que o que seja melhor sejam as pessoas, tá? Então, bora lá para a questão. Vamos entender aqui. Já fizemos essa leitura verbal e a não verbal. Desculpa. La relación entre las hablas, a relação entre as falas, entre las hablas, según quadro y cuarto recuerdo, se podría establecer añadiendo en el comienzo del habla de Mafalda la conjunción. Porque, es decir, en cuanto, si e pero. Desculpa. Então, a relação entre as falas do segundo quadro e quarto quadro, né, onde estão conversando Mafalda e o outro, Monolito, se eu não me engano, poderia se estabelecer, né, poderia fazer uma relação, acrescentando, que é a palavra añadiendo, no começo da fala de Mafalda pela conjunção. Porque, es decir, que significa quer dizer, enquanto. Isso é importantíssimo aprender essas palavras, tá? A expressão enquanto, ela tem um só significado. É no que se refere. Por exemplo, enquanto los estudios de todos, no que se refere aos estudos de todos. Estamos estudando os aspectos gramaticales, es decir, estamos estudando os aspectos gramaticais. Quer dizer, se, esse si sem acento, ele tem 2 significados. Se tenho estudios, tenho aprovação. Se eu tenho estudos, eu tenho aprovação. Não é isso? E aqui o pero, com um R, ele significa mas, porém, por exemplo, me gustaría estar na playa agora, pero no tengo tiempo. Eu gostaria de estar na praia agora, mas
não tenho tempo. Não é isso? Então, uma conjunção que expressa aí uma oposição, uma adversidade, tá? Então, bora lá. Nesse segundo quadro e nesse quarto quadro, olha só. As pessoas esperam que este ano que começa seja melhor que o anterior. Aí ela diz, eu apostaria que, por sua parte, este ano que começa, espera que as pessoas, né? Este ano que começa, espera que o que seja melhor sejam as pessoas. Então, qual dessas conjunções ela seria utilizada aqui no início? Uma diz que as pessoas esperam que esse ano seja melhor. Ela diz o contrário. Então, se ela diz o contrário, a palavra aqui que vai expressar uma oposição é a letra E. Lembra que eu disse que aqui é porque, igual ao português, aqui quer dizer, aqui no que se refere, aqui no sentido de se, né, de condição, e aqui no sentido de oposição. Então, a alternativa correta é a letra E, pessoal, tá? Pero. Cuidado, não confundir. No espanhol existe uma palavrinha muito próxima a essa, que é perro. Até a pronúncia modifica. P-E-R-R-O. Ou seja, esta palavra com dois R's, ela é um substantivo e significa cachorro, tá? Essa palavra com um R, ela é uma, como já está aqui na questão, conjunção, certo? Uma conjunção adversativa que vai expressar oposição à primeira ideia, que significa mas, tá? Existem outras conjunções na língua espanhola, fica de olho nisso aí. Sin embargo quer dizer entretanto, tá? Existe outra conjunção, que é sinônima dessa, mas, M-A-S, sem acento no A. Eu posso então dizer, me gustaría ir a la fiesta, pero no tengo dinero. Me gustaría ir a la fiesta, mas no tengo dinero. Me gustaría ir a la fiesta, pero no tengo dinero. Sin embargo, pero, aunque no tengo dinero. Aunque é outra informação importante para vocês. A-U-N-Q-E, aunque. E ela também vai significar uma oposição. Significa embora, tá? Ainda que ou apesar de que. Aunque no tenga tiempo, me voy al cine. Ainda que eu não tenha tempo, embora eu não tenha tempo, eu vou ao cinema. Beleza? Fica de olho aí nessas informações. Bora lá. Questão 53. En la expresión, lloraba tanto que sus lágrimas eran como la lluvia, que lo riega todo. El término destacado establece una idea de posibilidad, conformidad, comparación, contrariedade ou proporcionalidade. Então, aqui traduzindo tudo para vocês, para ficar perfeito. Na expressão, chorava tanto que as suas lágrimas eram como a chuva que regava tudo. A palavra destacada, ela estabelece uma ideia de possibilidade, conformidade, comparação, contrariedade ou proporcionalidade. Aí eu quero que você pense comigo. Nessa expressão, chorava tanto que as suas lágrimas eram como a chuva. O que eu estou fazendo? Uma possibilidade? Eu estou deixando explícito aqui, né, que essa frase, ela expressa uma possibilidade, uma probabilidade, né, algo hipotético? Não. Ele já está afirmando, choravam tanto que as suas lágrimas eram como a chuva, tá? Então não tem possibilidade, tá? Outra coisa, é uma conformidade, ele estava conformado, né, que as suas lágrimas, ele não expressa, ele não está falando em primeira pessoa, está falando de uma terceira pessoa. Chorava tanto que as suas lágrimas eram, ou seja, não está em nenhuma conformidade, tá? Comparação, chorava tanto que as suas lágrimas eram como a chuva, ou seja, lágrimas, chuva. E outra importância aqui, ó, no espanhol, por exemplo, para expressar comparação, a gente tem tan como ou tanto como, tá? Ou, por exemplo, também, deixa eu ver aqui, mas que, né? Comparação de superioridade, menos que comparação de inferioridade. Então ele diz, chorava tanto que suas lágrimas eram como? Tanto como la lluvia. Então expressando uma comparação, não é, gente? Aqui eu não expresso nada de contrariedade, de oposição à primeira ideia, né? Está comparando as lágrimas com a chuva e nenhuma proporcionalidade. Ali no caso de proporção de lágrima como chuva. O termo destacado como, é sobre esse tema ali, ele expressa uma comparação.
tanto como ou tan como, para expressar comparação na língua espanhola. Eu sou tan bello como algumas outras pessoas, tá? Então, tan como. Belezinha? Ok? Podemos ir aí para a próxima questão? Bora lá? Pronto. Deixa eu só beber uma água aqui enquanto vocês lêem aí um pouquinho esse título, tá? Pronto, show de bola. Olha só, aqui, galera, é uma questão que aborda o Enem, tá? Uma questão que aspectos gramaticais serão abordados no Enem, ou já foi abordado no Enem. Então vamos ler o que a gente vai chamar aqui de título. Lactância. Você já observa aqui na linguagem não verbal, né, o meninozinho, né, e ela está grávida de novo, tá? Lactância, amamentar. Durante o embaraço, palavrinha importante. Já falamos aqui sobre falsos cognatos, né? Palavra próxima à língua portuguesa, com significado diferente. Embaraçar, né? No sentido aí, embaraçado, embaraçada, né? Grávida, certo? Embaraço, gravidez. E em tandem, ou seja, o que é tandem? Um após o outro. Eu acho que você já viu na tua vida aí uma bicicleta que tem ali um pedalando, né? E a bicicleta longa. São dois pedalando ao mesmo tempo. Então ali é um após o outro, tandem. Nesse sentido aqui, o que seria em tandem? Ela amamentou aqui o meninozinho, a criança, e já está aí grávida de novo, em embaraço, gravidez. E vai amamentar novamente. Então, em tandem, um após o outro. Ou seja, a amamentação durante a gravidez e um após o outro, em tandem, né? Bora lá. Olha o que a questão 54 pede aí. As marcas da primeira pessoa do plural no texto da campanha de amamentação têm como finalidade. Aí eu pergunto para ti, as questões do Enem é apenas interpretação textual? Não. Aqui ele já diz, as marcas da primeira pessoa do plural no texto. Primeiro, tu tem que saber quais são as marcas dessa primeira pessoa do plural. Bora lá. A primeira pessoa do plural, ela é nosotros na língua espanhola. Nosotros ou nosotras, não é isso? Então, quais são as marcas que derivam de nosotros, que é a primeira pessoa do plural no texto? Qualquer verbo. Nosotros estudiamos, nosotros hablamos, nosotros bailamos, nosotros comemos, nosotros salimos. Qualquer verbo conjugado em nosotros é uma marca da primeira pessoa do plural. Beleza? Marca da primeira pessoa do plural. Possessivo. Nuestro dia. Nuestra classe. Nosso dia, nossa classe. Então, o possessivo, ele é uma marca da primeira pessoa do plural. Ou pode também ser, pessoal, em pronomes. Nos llaman de, nos dizem, NOS, não é isso? É uma marca da primeira pessoa do plural. Então, a gente vai identificar, observe que aqui não tem essa informação, eu que estou explicando agora para vocês, tá? Aqui não tem essa informação de quais são essas marcas. Você que deveria saber que a primeira pessoa do plural é nós outros e quais marcas derivam ela. Mas aqui eu já te detalhei tudo. É assim que se faz. Então, no texto, a campanha de amamentação tem como finalidade incluir enunciador no discurso para expressar formalidade. B. Agregar diversas vozes para impor valores às lactantes. C. Forjar uma voz coletiva para garantir a adesão à campanha. D. Promover uma identificação entre o enunciador e o leitor para aproximá-los. Ou letra E. Remeter a voz institucional promotora da campanha para conferir-lhe credibilidade. Galera, aqui, olha só, o nós dentro desse texto. Bora lá. Las mujeres podemos lactar durante el embarazo. Está bem aqui embaixo. E entende, sendo uma prática natural e respetuosa com nossos filhos. Então, para ti, onde estariam aqui, certo? Onde estariam as marcas da primeira pessoa do plural no texto? Vou traduzir para vocês. As mulheres podemos, mas neres, não é as mulheres podem. Existe um recurso linguístico da língua portuguesa e da língua espanhola, que a gente pode utilizar a terceira pessoa do singular do plural, né? E utilizar um verbo no plural. Então, as mulheres, elas podemos. O que eu faço com isso? Nesse caso, ela é mulher e está se incluindo dentro do processo. Por isso que ela fala, as mulheres podemos, tá? As mulheres podemos lactar, ou seja, promover aí a amamentação, durante a gravidez e entrando, ou seja, um após o outro.
acontecendo aí, né, uma prática natural, respeituosa com nossos filhos, sem problema nenhum. Aí eu pergunto para ti, aqui ó, podemos, falei sobre verbos, a primeira pessoa do plural, e outra aqui ó, nuestros hijos, nuestros, nossos. Essas marcas da primeira pessoa do plural na campanha de amamentação no texto têm como finalidade, qual é a importância, o objetivo disso? Incluir anunciador no discurso? Sim. Para expressar formalidade? Não. A formalidade ela se dá pela terceira pessoa do singular ou do plural. E aqui é a primeira. Alternativa errada. Agregar diversas vozes para impor valores às lactantes? Agregar diversas vozes? Sim, quando eu falo eu e tu, eu agrego outras vozes. Mas para impor valores para lactante, impor é com verbos no imperativo, né? Que expressam ordem. Então não tem verbo no imperativo ali. Podemos é um verbo no presente, não no imperativo, tá? Forjar uma voz coletiva para garantir adesão à campanha. Forjar uma voz coletiva, né? Uma voz de todas para garantir a adesão da campanha. Mas forjar, se uma campanha não está no sentido ali de expor algo bom, né? Atenção para aquilo, e não forjar, não é, pessoal? Promover uma identificação entre o enunciador, ou seja, quem está ali escrevendo, e o leitor para aproximá-los. Quem é o enunciador? A pessoa que está escrevendo, que nesse caso é a mulher que estaria falando, e para aproximá-los, né? Outras mulheres, e por isso que ela diz, las mujeres podemos. Então aqui, essa primeira pessoa do plural, dentro desse texto, ela utiliza aí, né, essa expressão nós outros podemos, ali las mulheres podemos, e nuestros hijos, para promover uma identificação entre o leitor, entre o anunciador e o leitor para aproximar aí dentro da campanha. E a letra E, remeter uma voz institucional promotora da campanha para dar-lhe confiabilidade. É como se alguém de apoio da campanha, vamos colocar aqui, ó, tá, fosse responsável também para dar apoio para esta opção aí de credibilidade, confiabilidade da campanha. Não. A alternativa correta, como a gente já viu, letra D, pessoal. Belezinha? Tranquilo? Bora para mais uma aqui. Aspectos gramaticais. A gente tem no supe que ponerme e me puse feliz. No supe que ponerme e me puse feliz. O que seria isso? Eu não soube o que vestir e me puse feliz. E fiquei feliz. Me transformei em estado de ânimo. Bora lá. Questão do Enem, tá? Também caiu no Enem. Nesse grafite, realizado por um grupo de artistas na cidade de Lima, há um jogo de palavras com o verbo poner, né? Não é gramática, galera? Então, cai gramática no Enem. Não é somente interpretação textual. O que significa o verbo poner na língua espanhola? Poner, ele significa pôr ou colocar, né? Quando ele diz ali, no supe que ponerme, ou nesse sentido vestir, eu não soube o que vestir. Ele continua. Na primeira ocorrência, equivale a vestir uma roupa, né? Eu não soube o que colocar, o que vestir. Já na segunda indica início de uma ação, mudança de estado, conclusão de uma ideia, simultaneidade de fatos ou continuidade de um processo. Existe um conteúdo gramatical na língua espanhola que se refere a verbos de cambio. Olha só o nomezinho. Com esse nome desse conteúdo, a gente consegue responder se você souber o que é câmbio, né, no português. Quando eu digo verbos de câmbio, são verbos de mudança. E aí, dentro desse conceito de verbos de câmbio, é o que eles pegaram para fazer a questão. Olha que interessante. Qual o conceito do verbos de câmbio na língua espanhola? Existem 8, 6 verbos, alguns verbos, eu não vou ser exato agora para não cometer erro. Existem alguns verbos na língua espanhola que eles expressam uma mudança de estado, tá? Ou seja, ahora estoy triste. Pero llegó alguien e eu me puse feliz. Então, agora, ainda há pouco eu estava triste, mas quando alguém chegou, eu fiquei feliz. Então, o verbo poner deixou de significar pôr ou colocar para significar ficar, transformar. Então, mudou o estado de ânimo. Ou seja, vamos ler mais uma vez aqui. No supe que ponerme e me puse feliz. Eu não soube o que vestir, não é isso? E eu fiquei feliz. Tanto faz, tá tudo bem. Então, aí, nesse grafite realizado por um grupo de artistas na cidade de Lima, há um jogo de palavras com o verbo poner.
Na primeira ocorrência, o verbo equivale a vestir uma roupa. Já na segunda, como eu expliquei agora há pouco, os verbos de câmbio expressam um câmbio de estado, né? Verbos de câmbio, né? Uma mudança de estado. Então, a alternativa correta, senhores, letra B. Beleza? Nos quedamos por aqui. Hasta luego.